Você quer entender exatamente a relação do Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o dinheiro do Banco Master? Vem comigo. Ontem o Flávio conseguiu seu encontro com Donald Trump. Bacana, né? Até princípios da tarde, ninguém tinha certeza se a coisa ia acontecer. Aí confirmaram na Casa Branca. Ele, o seu irmão Eduardo e o neto do ditador, Paulo Figueiredo, correram. Tomaram um chá de cadeira de quase 1h30. Normal, tá? Não se visita presidente americano e ele recebe na hora, não. A não ser que você seja chefe de Estado. Mas aí entraram, tiraram fotos 4, depois só o Flávio. O senador teve de ouvir do Trump que o Trump achou Lula um sujeito muito decisivo. Aí o Flávio encontrou um jeito de pedir uma ajuda. Na saída, ele ganhou do presidente uma challenge coin, uma moeda comemorativa da presidência Trump. Todos os presidentes americanos têm a sua. A imprensa, os Bolsonaro falaram que é coisa que poucos recebem, sabe? Um símbolo de apreço. Mas muito cá entre nós, se você for agora no site da Gift Shop da Casa Branca, pode comprar uma online mesmo, custa $275 mais impostos. A Receita Federal periga dobrar o preço. Sabe como é que é, né? Importação, Brasil. Na cabeça deles, uma foto com Donald Trump resolve com sua base o problema que ele arranjou, o Flávio, com o Banco Master. Bem, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muito de Flávio com Master, do ex-governador do Rio, Cláudio Castro com Master, do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha com Master, tá tudo certo. Também já devem ter lido um monte sobre a ida do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro lá para os Estados Unidos. Mas alguém já listou todos os fatos por ordem cronológica para vocês? Porque, olha, eles dizem um monte. Principalmente, explicam muito. Vamos lá. Lembra, antes de tudo, o seguinte: a terra da família Bolsonaro é a minha terra, o Rio de Janeiro. Eles fazem parte da estrutura que está no comando da política do Rio, da LERJ do governo do Estado, nos últimos 8 anos. Seu segundo pé na política é o Distrito Federal, o governo Ibanez Rocha. Muito antes de haver Tarcísio de Freitas em São Paulo, já tinha Cláudio Castro, já tinha Ibanez. Registrado? Entre outubro de 2023 e o fim de 2024, a Rio Previdência, o Fundo de Pensão dos Funcionários Públicos Estaduais, pôs quase 4 bilhões de reais no Banco Master. Bem, em 14 de outubro de 2024, o Tribunal de Contas do Estado informou o governador Castro que a coisa não cheirava bem, que estava sendo investigada. Banco pequeno, lucros altos demais, dinheiro dos aposentados do Estado. Nesse mesmo mês, o deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha denunciou publicamente, no plenário da LERJ, ao microfone, que o problema era grande e precisava ser visto. Deixa eu repetir. Outubro de 2024. No dia 8 de dezembro de 2024, menos de 2 meses depois, Thiago Miranda, dono do portal Léo Dias, apresentou Flávio Bolsonaro a Daniel Worcaro, dono do Master. O Flávio quer convencer vocês de que ele não sabia de nada, de que não havia nada contra o Worcaro naquela época. Rigorosamente todo o mundo político do Rio de Janeiro só falava disso. Todo mundo sabia que o maior escândalo por estourar no governo Castro era o Master. Aliás, muito cá entre nós, já tinha uma aposta rolando no Supremo Tribunal Federal entre os ministros sobre quanto tempo demoraria para o Castro estar preso. Mas esse pedaço, isso aí é só um pedaço de fofoca de Brasília. No dia 11 de dezembro de 2024, Flávio Bolsonaro teve uma reunião na casa do Worcaro. No mesmo mês, o presidente do Banco Central, na época, Roberto Campos Neto, chamou o Worcaro para uma conversa. Disse que estava preocupado com a liquidez do banco. E a essa altura, o Flávio já não era apenas o político mais desinformado do Rio de Janeiro, ele era também o senador mais desinformado de Brasília. Em janeiro de 2025, semanas depois da reunião de Flávio com o Worcaro, o pastor Fabiano Zettel, da Igreja da Lagoinha, cunhado de Worcaro, mandou para o banqueiro, bem organizadinho, um plano de fluxo de pagamento para os Bolsonaro. 10 parcelas de $2,5 milhões cada uma. No total, $25 milhões. Isso foi em janeiro. Adivinha o que aconteceu em fevereiro? Eduardo Bolsonaro se mudou para os Estados Unidos. Pois é. Uma das coisas que o Intercept mostrou hoje é que Flávio não era o único Bolsonaro muito interessado nessa grana. Eduardo era o outro. E ele escolheu se mudar para os Estados Unidos justamente quando a dinheirama estava toda combinada. Vocês acreditam em coincidência? Eu acredito. Posso falar uma coisa? Essa história vai melhorar. Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você acabou de ouvir como Flávio Bolsonaro chegou até aqui. Amanhã
Eu vou te contar quem ele já perdeu. Sai amanhã a nova pesquisa Meio Ideia. Que ele perdeu 5 pontos numa semana, você já viu na imprensa. 5 pontos é número, mas não diz quem decidiu. A Meio Ideia diz: quem é esse eleitor que saiu? Qual o perfil do eleitor que virou a cara para o Flávio? E o mais importante, por que Flávio perdeu justamente quem ele não podia perder? A pesquisa sai amanhã. Se você for assinante meio premium, vai saber primeiro de tudo. Assina, cara. R$ 15, não é nada. De quebra, ainda ganha uma surpresa. Quer saber? No final desse vídeo. E esse é o ponto de partida. A gente não sabe em que dia exatamente o Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil para os Estados Unidos. Sabemos que no dia 6 de fevereiro já estava lá. Foi quando registrou na Câmara dos Deputados o seu primeiro pedido de licença. Bem, no dia 27 de fevereiro, o Mercury Legacy Fund Trust, gerido pelo advogado Paulo Calixto, comprou no Texas, numa cidade chamada Arlington, uma casa de $726 mil. O representante legal desse imóvel é André Porciúncula, que era número 2 de Mário Frias, quando ministro da Cultura. Quer dizer, na verdade era secretário, que era equivalente a ministro, do governo Bolsonaro, né? Mas calma, Paulo Calixto, Mário Frias... Frias é aquele ex-Malhação, o camarada responsável pelo filme Dark Horse, um filme do Bolsonaro. Calixto? Eu chego lá. Segue comigo, segue a trilha. A gente não sabe se o Eduardo morou nessa casa, ele nega que seja sua, mas foi negociada por gente que trabalha para ele. Desde o início do ano, o filho 03 está morando num casarão numa outra cidade do Texas, South Lake, onde o repórter do Intercept encontrou na semana passada a mulher dele, a Heloísa. Pois é, uma casa bacana, com piscina, 4 quartos, vizinhança de gente bem apessoada, aluguel $6 mil por mês. O Eduardo faz um drama, tá? Diz que vive de aluguel, tem dificuldade de pagar as contas e ninguém tem nada com isso, mas olha, tem como viver com bem menos dinheiro por lá no Texas, tá? Poderia, inclusive, morar naquela outra casa. Possível que seja menor. Mas fato é que aquele 1º de fevereiro da família Bolsonaro 03 nos Estados Unidos, gente, foi mágico. Bateram as primeiras 2 parcelas do Vorcaro, $5 milhões, e ele pôde se concentrar tranquilo, né, em fazer lobby contra o Brasil nos Estados Unidos. Aí chegamos em março, 21 de março. Thiago Miranda mandou uma mensagem para o Vorcaro. Lembra do Thiago Miranda, o camarada do portal Léo Dias? É esse. Preciso de um direcionamento seu para seguir, ele escreveu. Isso foi 1h da tarde. Vinha junto uma captura de tela papo dele com o Eduardo para deixar o Vorcaro inteirado da história. Nesse mesmo dia, o Eduardo ligou para o celular do Vorcaro. 2 vezes, 4 da tarde. Não foi atendido. Aí, né, fazer o quê? Esperou. Nada do banqueiro retornar. Então ele próprio, Eduardo, escreveu: o ideal seria haver os recursos já nos Estados Unidos, que dos Estados Unidos para os Estados Unidos é tranquilo. Pois é, ele não é muito claro, mas no fim das contas o que ele está dizendo é o seguinte: manda dinheiro para os Estados Unidos, eu já estou aqui, me facilita a vida, vai. 10h15 da noite. Aí na sequência, antes de 10h20, mandou outra. O Altieres Santana está à disposição, inclusive voa para fazer uma reunião pessoal com quem quer que seja. Mais um personagem. Esse Altieres é um corretor de imóveis brasileiro que trabalha na Flórida e ajuda o advogado Paulo Calixto na gestão de um fundo chamado Haven Gate Development Fund. Mais um fundo, 2 fundos, os 2 administrados por gente do Bolsonaro. Mas tem fundos os caras, né? E precisa de gente para gerir a coisa toda. Calma que isso vai ficar importante. O ponto aqui é o seguinte: vocês sentiram que rolava uma tensão naquele 21 de março? Caro, vamos organizar um envio desse dinheiro? Facilita a minha vida? A nossa vida aqui está aqui, não é no Brasil. Entre fevereiro e maio do ano passado, foram feitas 6 transferências. No total, $10,6 milhões, R$61 milhões. Faltavam ainda 13 e 14 milhões de dólares para completar o que havia sido negociado. Flávio negociou a grana, Eduardo ficou em cima cobrando. Aí, o dinheiro parou de vir. Junho passou, julho, agosto. Em setembro, o Flávio entrou. Mandou um áudio. Irmão, eu preferi te mandar um áudio aqui para você ouvir com calma. Todo mundo ouviu essa gravação, né? Aliás,
pouco mais de metade do Brasil ouviu apenas, ainda falta um bocado de gente ser informada. É aquele áudio, Bolsonaro pai quase preso, o Flávio lá falando que é um dos momentos mais difíceis da vida e tal. E aí ele manda: e apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de te ficar te cobrando, né? Mas enfim, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso, eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Mas não veio mais dinheiro não, tá? Parou. O que não faltou foi afeto. No dia 17 de novembro de 2025, Flávio manda um novo áudio pro Vorcaro. Não falou de dinheiro. Irmão, tô e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Em certos momentos, a gente deixa os negócios de lado e precisa dar uma força para os amigos. Flávio, que não sabia nada de Vorcaro, talvez nem desconfiasse, mas veja só. Logo no dia seguinte dessa mensagem, Vorcaro foi preso pela primeira vez. Ainda bem que não durou muito. Foi solto no dia 28, 11 dias de cadeia. No dia 29, Flávio estava no avião para São Paulo. Teve áudio não, foi pessoalmente se encontrar com o Vorcaro. No dia seguinte à soltura. Segundo ele, foi para encerrar a questão. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, na Globo News, contou outra história. Foi ver se conseguia o restante do dinheiro. Aí você escolhe se acredita no Flávio. Quer acreditar na história do Flávio? Pode. Mas precisa de uma boa vontade, viu? No episódio passado do Ponto de Partida da série, nós mostramos que o Brasil não está dividido em 2, mas em 5. 5 mundos brasileiros que descobrimos ao cruzar a pesquisa Meia Ideia com a Quest. Então a pergunta que sobra do episódio passado é essa: como uma democracia funciona num país assim? Como 5 mundos diferentes ganham representação numa coisa só que se chama República, que se chama Brasil? Para responder, eu fui a fundo no mais novo lançamento do Meio, o episódio Os Partidos do Ponto de Partida da série. Nós vamos viajar no tempo, vamos precisar olhar para como nascem os partidos brasileiros, para como morrem, que conjunto de brasileiros cada um deles representa ou representou. Os partidos políticos existem para conectar a sociedade civil organizada às instituições do Estado. É para dar esse vínculo uma cara, uma identidade. Cada partido, num desenho saudável, representa um pedaço da sociedade que se reconhece e se organiza nele. E é por isso que partidos importam tanto. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.